Olá, meu nome é Emerson, sou da TecDrill Poços Artesianos e hoje estou aqui para apresentar para vocês projeto de poços tubular profundo na formação sedimentar. Formação sedimentar é um material que a gente perfura, um material arenoso, argiloso, que é muito comum na região do eixo São Paulo-Rio, né? Uma parte dele, um trecho dele, né? de São José dos Campos à Cachoeira Paulista, na região do Mato Grosso do Sul, né? Na Amazônia. Então tem alguns lugares que são esses poços que são feitos, são poços que têm a capacidade de explorar grandes volumes, né? E nessa grande capacidade aqui, a empresa que projeta esse poço artesiano aqui, esse poço tubular profundo, já projeta com o tamanho do revestimento de acordo com a vazão e volume que vai ser explorado. Mas vamos lá, o poço ele é construído como? Partindo do princípio que ele é um poço na formação sedimentar, então ele tem que ser todo contido, ele tem que ter uma camisa de cima e embaixo segurando as paredes do poço, né? É lógico que para entrar água tem que ter filtro, e é disso que eu vou falar, é isso que eu vou acabar mostrando para vocês aqui. Mas um poço tubular profundo, com normas técnicas, a primeira coisa que ele tem que ser feito é isolar toda a água superficial. E a água superficial, a norma diz o quê? A norma diz que até 20 metros é necessário um selo sanitário. Então aqui é colocado um tubo de aço, normalmente com diâmetro maior, né? Eu não vou me ater aqui às normas técnicas em diâmetros, polegadas, porque senão isso pode confundir um pouco, mas eu vou ser um pouco sucinto na forma como que é construída para vocês terem um entendimento o que é necessário ter num poço desse aqui, quando houver a necessidade de contratar ou executar uma perfuração dessa. Então, 20 metros, tá? A gente chama de pré-camisa ou tubo de boca, né? Ele é descido 20 metros desse tubo aqui, né? E ele é todo concretado à sua volta, para que ele isole toda a água superficial, certo? Então, depois disso feito, ele tem que ficar 48 horas secando, né? Para que não passe, infiltre água nenhuma, isso é norma, certo? Depois a empresa perfuratriz, ela começa uma perfuração sempre com um diâmetro menor. O diâmetro menor é para garantir a verticalidade do furo. E esse furo, ele é feito já, como eu disse aqui, tem um estudo já de cada local, né? Já tem muitos poços perfurados, né? Porque na época de 1970 a 85 foram perfurados mais de 300 mil poços, né? 300 milhões de poços, né? E que atingiu 50% da população. Então, desse período industrial, onde houve um aquecimento industrial, foram perfurados muitos poços, né? E de lá para cá, os poços, aí que vem o conhecimento, a base, o conhecimento do tamanho, da profundidade dos poços, né? Então, é o seguinte, aí ele é perfurado, né? Até a profundidade, pode ser aí 200, 100, 200, 300 metros, tá? E até essa profundidade que se determina uma quantidade, um potencial já que possa ser revestido o poço, o furo ele é reaberto num diâmetro maior, tá? Para que o quê? Olha, aqui, esse do centro aqui é o revestimento, e aqui é um espaço aberto em que o tubo tem que ficar centralizado no interior do poço. E por que esse espaço aqui? Esse espaço, no momento da perfuração, é utilizado um fluido de perfuração que a gente usa, aí normalmente o ideal é o CMC, o carboximetilcelulose, né? Não recomendamos bentonita. Bentonita é um material argiloso que ele fecha todas as entradas de água, então é muito comum o fluido de perfuração ele ter uma ótima qualidade para que o poço ele tenha depois um resultado bom no final, né? E aí é determinado qual tubulação que vai ser colocada, tá certo? Isso aqui é o filtro e esse aqui é o tubo de aço. Também pode ser utilizado na coluna de revestimento um tubo de geomecânico. Vou chegar mais próximo aqui. Existem intercalados tubos e filtros. Esse aqui é um filtro, né? Pode ver que ele tem algumas ranhuras. E ele vai ficar como? Ele vai ficar justamente
é centralizado no meio do poço. Para que o quê? Para que a sua volta conseguimos preencher com areia selecionada. Mas vamos lá, primeiramente eu vou falar um pouco da geologia, de como esse poço é construído. Primeiramente, nos primeiros metros, nos 20 metros, é um solo, tá vendo que é um solo meio avermelhado e tal, né? Aí depois ele vai encontrando passagens de areia, tá vendo? Areia com um pouco de argila. Esse aqui, ó, é do intervalo de 52 a 56, tá certo? Nós vamos anotando todas as profundidades, né? O que ele vai pegando, areia, argila, areia, argila, para quê? Para que ao término da perfuração, os filtros que eu acabei de mostrar agora, eles são posicionados na entrada de areia, certo? E na argila nós colocamos o quê? Um tubo cego, porque supostamente na argila não vai ter água, tá? Bom, mas depois do poço executado, perfurado, é necessário a investigação porque é o seguinte, até o momento, todas as informações, ela foi feita de campo, anotação de penetração, do tempo que demorou para perfurar, e foram separadas todas as amostras para o geólogo, né? Para que o geólogo tome a decisão onde vai colocar a areia e o filtro, né? Mas é muito importante, nesse momento do término da perfuração, com 200, 300 metros aqui, fazer um estudo de perfilagem elétrica, para determinar qual a profundidade, aonde que está a permeabilidade maior, né? Onde que tem a água, para ser dimensionada a quantidade de filtro. Normalmente numa coluna de um poço de 200 metros, ela vai de 30% a 40% de filtro, ou seja, não é toda a coluna que é instalada filtro, então é intercalado. E outro cuidado também que tem que ser levado em consideração, não adianta eu colocar muito filtro aqui até os 40, 50 metros, porque dependendo do lugar, né? Às vezes o nível ele é muito baixo, então eu não posso deixar filtro descoberto para que ele entre em processo de aeração, né? Porque se entrar em processo de aeração, se a água tem um teor de ferro, ele começa a oxidar. Então o ideal é que os filtros fiquem abaixo do nível da água, tá? Mas, gente, é muita informação, né? É lógico que o meu conhecimento vem da prática dos mais de 3.000 poços perfurados, né? Então, mas como que o leigo ele consegue, com essas informações aqui, ele consegue garantir que ele vai ter um poço de boa qualidade? Bom, primeiro, eu acho que ele tem que ter uma assessoria de uma empresa que tem um geólogo, né? Para seguir o passo a passo da construção de um poço tubular profundo desse, né? Porque só um detalhe aqui que pode pôr todo a perder o serviço aqui da perfuração, né? Quando é feito a perfuração, em que é descido toda a coluna de revestimento, aqui está todo imerso em lama a tubulação. Porque esse espaço aqui, anelar, que nós chamamos, que ele tem que ter um diâmetro certo, um espaço aqui, né? Vai ser todo preenchido com areia selecionada, né? É uma areia que ela é própria para filtrar a água, né? Ou seja, ela fica em volta, né, do filtro, para que a água da formação entre num processo de filtragem, né? E aí é o seguinte, no momento do revestimento, tá? Se essa água, todo esse fluido que está à sua volta aqui, ele não for rapidamente bombeado, ou seja, o que é bombeado? Quando a areia entra aqui e esse poço não entra em processo de desenvolvimento com uma certa urgência, pode ser isolado toda a água que está vindo da formação, né, para dentro do poço. Então é muito importante, ao término da perfuração, com a descida do revestimento, depois do pré-filtro, na sequência, o desenvolvimento do poço, que chama-se desenvolvimento com ar comprimido de alta pressão, né? Injetado ar comprimido aqui, na medida que o ar vai entrando para dentro do poço aqui, ele vai desenvolvendo e tirando toda essa lama que essa tubulação está imersa aqui, né? E associado a esse desenvolvimento, é utilizado um produto químico
tá? A base de hexametafosfato de sódio, né? Para poder quebrar todas essas moléculas de argila e limpar. Bom, gente, essa é a forma como é construído o poço na formação sedimentar, tá certo? E depois, é lógico que depois do poço pronto, tem que descer a bomba para ser bombeado e ser feito o teste de bombeamento. Mas isso eu explico numa outra etapa, tá certo? Numa etapa posterior. E aí essa é a melhor forma de ser construído um poço de formação sedimentar. Tá? Fique à vontade para nos ligar, caso queira falar sobre um projeto desse, né? Nosso telefone é 012 3903 9100 ou techdrill.com.br. Muito obrigado. É isso aí.